o efeito, né, que vai levar em conta o efeito principal de cada medicamento. Tratar desse tipo de classificação por completo é praticamente impossível. Porém, vamos aprender as informações básicas sobre os principais medicamentos disponíveis no mercado. É impossível por quê? Porque são muitos medicamentos, né, que a gente tem no mercado, e se a gente conseguisse classificar todos eles, seria uma missão assim quase que impossível, né? São muitos medicamentos que nós temos e assim nem os médicos, na verdade, enfermeiros, eles sabem né, dessa quantidade de medicamentos que existe. Prescrever medicamentos. Uma das maiores dúvidas de todo farmacêutico é referente ao direito de prescrever medicamentos, ou seja, quais profissionais estão habilitados a prescrevê-los. Então vamos ver nesse tópico quem realmente pode prescrever medicamentos. Claro, um médico, né, pode prescrever medicamentos. Os médicos possuem a competência necessária para prescrever medicamentos e para que possa cumprir adequadamente a sua função. Ele deve ter a liberdade de prescrever medicamentos e orientar o paciente sobre os tratamentos farmacológicos. Mas será que, por exemplo, você vai lá na UPA, né? Aí o médico, você está com uma dor no pé. Será que esse médico que te atendeu, ele pode consultar qualquer tipo de, ele pode consultar você e pode medicar qualquer tipo de medicamento, qualquer que ele queira? Assim? Então, existem limites também, né? Não é porque é médico que ele vai poder medicar todos os medicamentos. Mas o médico não pode receitar medicamentos para si mesmo. A automedicação. Imagina, né? O médico poder ele mesmo fazer a receita para ele. Quando o medicamento em questão for psicotrópico ou entorpecente, tá? Aí é uma outra questão. Aí temos aqui, ó, cirurgião dentista. Tá? Só ajeitando aqui. Segundo a legislação, o direito de cirurgiões dentistas de prescrever medicamentos se limita aos medicamentos ligados à odontologia ou complicações ou a complicações provenientes do seu tratamento. Logo, o cirurgião dentista pode receitar medicamentos ligados à sua função e no caso de risco de à saúde e bem-estar do paciente. Então, assim, o clínico geral pode receitar de acordo com a sua área, o cardiologista, o médico psiquiatra, cada medicamento de acordo com a sua formação. Enfermeiros. Para os enfermeiros poderem prescrever medicamentos, eles devem fazer parte de uma equipe médica e seguir as orientações de um programa de saúde pública ou as normas de uma instituição de saúde. Isso quer dizer isso quer dizer que o medicamento só pode ser prescrito pelo enfermeiro quando o diagnóstico já foi realizado por um médico, que deve ser o líder da equipe e de que o enfermeiro faz parte. Então, olha aí, o enfermeiro ele não pode chegar prescrevendo medicamento, ele pode prescrever depois que você foi lá, passou pela avaliação do médico. O médico já diagnosticou o seu problema. Aí sim, passando essa informação para o enfermeiro, ele vai poder prescrever o medicamento. Quando não for possível determinar o vínculo entre o enfermeiro e a equipe médica, ou o diagnóstico do médico e a prescrição do enfermeiro não deve ser receitada. Tá? Na verdade, muitas pessoas nem sabiam, né, que o enfermeiro poderia receitar medicamento, mas isso tudo é criado também porque para desafogar o sistema de saúde, né? Imagina só o médico atender tantas pessoas, né? Então, algumas tarefas são compartilhadas com os enfermeiros, né?
Já os farmacêuticos só podem prescrever medicamentos que não exigem a prescrição de receita médica, como os MIPs, medicamentos isentos de prescrição, e fármacos não tarjados. Tá? Então, o médico veterinário, assim como o cirurgião dentista, o médico veterinário pode prescrever medicamentos para tratamentos voltados para a área de atuação, ou seja, para o tratamento de animais. Aí o veterinário ele não pode chegar e falar, toma um remedinho aqui, entendeu? Ele não pode. Só se for na área dele. A exceção, no entanto, fica por conta dos medicamentos antimicrobianos, que são de uso humano, mas que podem ser utilizados no tratamento de animal. E os nutricionistas? Será que o nutricionista pode prescrever medicamento? O que você acha disso? Pode? Ó, os nutricionistas estão limitados. Só ajeitar aqui. Os nutricionistas estão limitados, por sua vez, a prescrever medicamentos que estejam ligados à função principal. Entram nessa lista de medicamentos os fitoterápicos, a prescrição dietética e suplementos nutricionais. Então, assim, suplementos nutricionais, embora muita gente vá lá e compre por conta própria, quem faz a avaliação do que você precisa comer, mais proteína, mais carboidrato, ou menos carboidrato, mais proteína, é o nutricionista. Ele vai avaliar o seu estilo de vida, né? E pelo seu estilo de vida ele vai ver o que você precisa encaixar aí para melhorar a sua rotina. Que tipo de alimento. Os fármacos que atuam no sistema nervoso central. Então a gente vai estar estudando sobre esses fármacos que atuam no sistema nervoso central. Fala para mim aí um fármaco que atua no sistema nervoso central. Nós vamos lá. Nós temos os antidepressivos. Tá aqui, eu pensava que era outro tipo. Nós temos os antidepressivos, que são fármacos indicados para depressão e outros transtornos depressivos do humor. Tá? Exemplos: agomelatina e fluoxetina. Estabilizadores de humor, fármacos indicados para o tratamento de transtorno bipolar de humor. Exemplo: carbono de lítio. E temos também ansiolíticos. Os ansiolíticos eles são indicados para os transtornos de ansiedade, como transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada. Exemplos: bromazepam e diazepam. Hipnóticos sedativos, o próprio nome fala, né? Vai trazer uma sensação de sono, de sedação, né? Indicados para induzir o sono. Exemplos são midazolam e zolpidem. Aí temos também anticonvulsionantes, indicados para transtornos epileptiformes. Exemplos: carbamazepina e tupiramato. Esses aqui são medicamentos para pessoas que têm problemas de transtornos epiléticos. Antiparkinsianos, indicado para o tratamento de mal de Parkinson, que é uma doença degenerativa, né? Exemplos são biperidono e associação de levodopa mais carbidopa. Esse levodopa ele é um medicamento para levantar a dopamina do cérebro. Então, uma vez que a dopamina está abaixo do esperado, o médico dá uma levantada com esses medicamentos. Então, esses medicamentos aqui atuam no sistema nervoso central. E quais são os fármacos que atuam no sistema cardiovascular? Já nessa classe farmacológica, entram os fármacos para insuficiência cardíaca
congestiva, arrítmicos, né? Indicados para o tratamento de arritmias cardíacas. Exemplos, nós temos esse aqui, sotalol e adenosina. Então são para as pessoas que têm esses problemas de quando o coração está acelerado demais, e aí para controlar, o médico prescreve esse medicamento, né? Antihipertensivos, indicado para o tratamento de hipertensão arterial. E aí nós temos aí os medicamentos, né? Vasodilatadores, diuréticos, fármacos que atuam no aparelho respiratório, né? Então a gente vê aí, ó, pessoas agora na época do Covid, muita gente com problemas de respiração, né? A gente nunca viu tanta gente com problemas nas vias respiratórias. E aí a gente tem os antitussígenos, né? Às vezes as pessoas estão tossindo muito, aí o médico vai avaliar, né, que tipo de tosse é essa, se é uma tosse expectorante, se é uma tosse seca, né? E aí, por meio dessa avaliação, o médico vai estar prescrevendo antitussígeno. A pior coisa que tem é a pessoa ficar tossindo, né? A tosse pode ser alérgica, pode ser, né? Enfim, várias coisas podem gerar uma tosse. Então nós temos aí expectorantes e mucolíticos, fármacos para o resfriado. O antitussígeno, eles inibem o reflexo da tosse. Exemplos, né? Dropomizina, cloperastina. Expectorantes de mulípticos promovem a expectoração. Exemplo, ambroxol, carbocysteína, tá? São medicamentos que são expectorantes e mucolíticos. Fármacos para o resfriado. Os resfriados, eles podem se alojar dias, né, no organismo, trazendo também mal-estar. Fármacos para resfriados aliviam o sintoma do resfriado comum. Exemplo, nafosalina, paracetamol. E nós temos aí também antiasmáticos, indicados para profilaxia e crises agudas de asma ou para alívio de broncoespasmo, quando já está instalado. Exemplo são o salbutamol e o zafirlucaster, né? Tem até uns nomes aqui que são chatinhos mesmo de falar, né? Então esses medicamentos são para resfriados, para tosses. Lembrando que por mais que a pessoa tenha o conhecimento, que vai trabalhar na farmácia, é importante frisar que ela não pode prescrever nenhum medicamento, porque às vezes ela acha que pode indicar um medicamento para alguém, mas não pode, tá? Porque a legislação não permite isso. Nós temos também os antiácidos, que aliviam os sintomas de azia, queimação. Nós temos o exemplo de bicarbonato de sódio e hidróxido de alumínio. São antiácidos. Nós temos os antidiarreicos, indicados para casos de diarreia. São exemplos de loperamida e racecadotrila, tá? Nós temos os laxantes e também purgantes, né? Os laxantes e purgantes geralmente são medicamentos utilizados antes de um procedimento médico, né? Aqui, ó, indicados para casos de constipação intestinal. Exemplo, metilcelulose e óleo mineral. Nós temos também os digestivos,
que auxilia o processo da digestão no trato gastrointestinal. E exemplos, nós temos o boldo e a alcachofra. Então são produtos naturais, né, à base de plantas. O boldo ele já é utilizado há muitos anos, principalmente antes de haver toda essa gama de fármacos que nós temos aí. Espasmolíticos, tá? Qual a função deles? Reduz os movimentos espontâneos no trato gastrointestinal, aliviando espasmos viscerais. Exemplos: atromina e escopolamina. São medicamentos que vão controlar esses espasmos dentro do organismo. Fármacos que interferem no metabolismo e nutrição. Né? E aí, muitas pessoas acham que podem sair usando, né, esses medicamentos. Anorexígenos auxiliam no tratamento de perda de peso, por ele promover a redução ou perda de apetite, ou ainda a absorção de gorduras. Exemplo, nós temos orlistat e sibutramina. Sibutramina são medicamentos que controlam, né, a ansiedade de comer, libera até mais energia no corpo para a pessoa fazer atividades físicas. Antidiabéticos, indicados para casos de diabetes mellitus, né? E aí nós temos o exemplo: insulina, glargina, metilformina, tá? Fármacos para hipotireoidismo. Tireoide, para quem não sabe, são as glândulas que nós temos aqui, né, no nosso pescoço. E aí, uma vez que essas glândulas param de trabalhar como deve trabalhar, os médicos, avaliando, prescrevem essa medicação, né? Eles são indicados para caso de hipotireoidismo. Exemplos, né? Levotiroxina. Fármacos para hipertireoidismo, indicado para casos de hipertireoidismo. Exemplo, aqui foi só uma repetição que fizeram, né? Então, é importante, né, que o atendente de farmácia ele tenha todo esse conhecimento, mas que ele não se ache seguro em forma alguma para prescrever nada. Agentes que afetam a calcificação, usados para distúrbios no metabolismo do cálcio. Isso aqui é o que? Tem pessoas que comem, se alimentam bem, mas o organismo não consegue absorver aquele cálcio. E aí o médico vai prescrever um outro fármaco para ajudar a absorver esse cálcio, né? Exemplos: ácido zoledrônico e calcitonina. Esses medicamentos vão ajudar. Vitaminas. O que são vitaminas? As vitaminas são substâncias essenciais ao metabolismo dos seres vivos, necessárias em quantidades muito pequenas. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis são vitaminas solúveis em água, tá? Exemplo: ácido ascórbico. O ácido ascórbico é aquela vitamina que você toma, efervescente, né? Ele fica ali se dissolvendo. Então isso é hidrossolúvel, tá? Vitamina lipossolúveis, solúveis em lipídios. Exemplo: beta-carotenol, né? E tocoferol. São medicamentos que são lipídios. Anticoncepcionais, tá? No caso aqui, os anticoncepcionais não deram certo para essa mulher, que ela já está grávida, né? Botaram uma foto aqui, tinha que botar a foto da mulher sem barriga, né? Então, são fármacos indicados para prevenir a gravidez e auxiliando na prevenção de uma gravidez de risco, no planejamento familiar e no controle de crescimento populacional. Aí nós temos exemplo aí de etilestradiol e levonorgestrel. Então é só a mulher chegar lá,
e pedir um remedinho, me dá um. Não, tem que passar pelo médico, né, para poder avaliar. Porque se não funcionar, vai ficar igual essa moça da foto aí. Nós temos aí antialérgicos. Então nessa época aí, ó, de muito vento, muitas alergias, quem é alérgico, ambiente empoeirado, né? Servem para aliviar os sintomas das reações alérgicas ou prevenir problemas maiores. Tem como efeito colateral a sonolência. Muita gente reclama, né? Ah, não posso tomar antialérgico que fico com sono. Apesar de nem todos terem poder sedativo. Exemplo, nós temos aqui o maleato de dexiclofeniramina e também o pimexiceno. São fármacos que agem contra as dores e inflamações, né? E aí nós temos esse fármaco. As pessoas que estão com dores, ó, dores nos pés, nas articulações, são um grupo variado de fármacos que tem em comum a capacidade de controlar a inflamação, reduzir a dor e combater a febre. Exemplos: o ácido, né, acetilsalicílico e diclofenaco de sódio. São medicamentos para dor. Fármacos usados em infecções. Nós temos aí os antivirais indicados para infecções causadas por vírus. Exemplos de rimantadina, amantadina, oseltamivir. Antibacterianos, indicados para infecções causadas por bactérias. Exemplos: amoxicilina, cloridrato de ciprofloxacino, né? Antifúngicos, indicados para infecções causadas por fungos. Exemplos: o cetoconazol, nistatina. Então são para fungos. Tá? E nós temos aí antiparasitários. Parasita, né, que se fixa ali no organismo e causa danos, gera cansaço, fadiga, porque ele fica ali o tempo todo só se alimentando dos nutrientes daquele organismo. Né? Eles são indicados para parasitas, né, parasitoses. Exemplos: o benzinidazol e também a cloroquina. A cloroquina que ficou muito famoso aí agora, né, sendo tomado para Covid, né, muitas pessoas, mas na verdade ele é para parasitas, para remoção de parasitas, tá? Bom, estudamos aí, né, a parte da classificação dos fármacos, né, e